Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. O Edil mencionou aí, em nome da comissão das atividades remotas e do retorno de atividades, esse ciclo aí de palestras, e poderia ser uma coisa mais ampla e não tão técnica, né? Eu vou controlar o tempo aqui, que eu falo demais. Então, eu resolvi pensar em falar sobre alguma coisa. Eu pensei primeiro em falar sobre música. O Adson já tinha uma palestra de música. Eu falei, não, então vamos falar de fotografia. Dei esse nome estranho para o Edil, Engenhocas da Fotografia. Perguntou o que era. Eu disse, eu não sei bem ao certo, mas eu quero falar sobre a fotografia, os inventos, as técnicas, os nomes, a confusão criada em torno desses jargões, desses nomes. Por isso que eu acrescentei e nomes depois. Ok? Bom, o que a gente vai falar sobre algumas técnicas históricas, muito brevemente, sobre onde a eletrônica entra de estudo, né, sobre algumas câmeras e mecanismos, quais são as variáveis que o fotógrafo trabalha, né, e as confusões criadas pelos nomes dela, e das variáveis da imagem digital em particular, e fazer algumas provocações sobre o futuro. Tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, e antes de mais nada, eu não me apresentei, né? Meu nome é Alexandre Romariz, para quem não me conhece, da Engenharia Elétrica, e quem sou eu para falar dessas coisas, né? Eu tenho a graduação em elétrica na área de eletrônica, meu projeto final foi em microeletrônica. Então, o que eu estiver falando sobre eletrônica, eu deveria estar falando com algum conhecimento de causa. Meu doutorado é em engenharia elétrica na área de ótica, então também a parte aí de propagação da luz e propriedades da luz, eu deveria estar falando com algum conhecimento. Por outro lado, não sou fotógrafo, tá? Nem profissional, nem formal, né? Não fiz cursos de fotografia, nem tenho experiência profissional em fotografia, é um interesse, é um hobby. Também não sou especialista em processamento de imagens. Algumas coisas que eu falar aqui sobre imagens digitais, tomem com uma pitada de sal, certo? Vamos começar a falar dessas técnicas históricas, né? Eu gosto de voltar à história e procurar saber quando foi o primeiro uso de algum termo, porque geralmente isso esclarece algumas confusões e nos mostra de onde a gente veio, né? Não apenas em termos históricos e sociais, mas também técnicos. A maioria das vezes esclarece. Algumas vezes não, e a gente vai ver uma exceção hoje. Vamos começar com essa fotografia, que a rigor não é uma fotografia, é uma técnica chamada heliografia, é desse francês Joseph Niepce, e ela usa propriedades ópticas do betume, né, um material que está, por exemplo, no asfalto. Ele descobriu que o betume, quando exposto à luz, ele se torna menos solúvel. E o Niepce trabalhava com litografia, né, a forma de transferir padrões para superfícies. Então, ele usou essa técnica, usou o betume mais exposto, ele fica mais difícil de tirar, então ele expunha, retirava o betume não exposto, atacava o material, o substrato, e depois retirava o resto do betume, e assim ele transferia, né, para o meio os padrões de luz e cor, cor não, de luz e sombra, né, da sua imagem. Essa imagem aí, então, de 1826, por aí, é considerada a primeira fotografia e definida como a transferência automática, né, de um padrão luminoso por meios ópticos para algum meio físico. Dá para ver, quer dizer, quase não dá para ver nada, né? Vamos ser sinceros, dá para ver uns telhados. Isso aqui, eu não sei se é um telhado inclinado, dá para ver algum que parecem ser árvores, né? O campo ao fundo. Os historiadores, eu devo dizer, essa é uma foto recuperada, né? Restaurada, o original está em condições muito piores. Historiadores, pela iluminação uniforme do céu, eles concluíram que essa foto foi exposta o dia inteiro. Tá? Alguns dizem até mais do que um dia. Então, estamos falando de exposições de dias para obter esses efeitos. Certo? Vamos em frente. Um colaborador de Niepce, mais novo, chamado Daguerre, teve um avanço significativo e produziu uma nova técnica conhecida como daguerrótipo. Essa vai ser bastante popular em todo o século XIX, vai ser bastante usada, muitas personalidades, né, têm daguerrótipos tirados.
ela é uma técnica um tanto diferente e ela introduz um elemento importante da fotografia moderna, que é a ideia da imagem latente, da revelação. Você pode expor por menos tempo, essa exposição vai mudar propriedades da prata, elas podem não estar visíveis ainda, mas elas estão lá, a informação está registrada, e você torna essa mudança macroscopicamente visível com um processo de revelação. Então, o daguerreótipo é um pedaço de prata polida, isso aqui é um metal, né, como um espelho, tratada quimicamente, né, ela recebe vapores para fixar sais de prata, ela é exposta e depois é fixada, ou seja, é feita a sensibilização parar, né, para que o material não continue se expondo. Ela é um processo positivo, ou seja, terminado, a figura está pronta, né? O processo não cria um negativo que depois precisa ser transformado em positivo. Isso pode parecer uma boa característica, mas, na verdade, como a gente vai ver, os processos fotográficos, até a invenção do processo eletrônico, vão se fixar na ideia do negativo, porque isso facilita muito a cópia. Além disso, essa técnica é, como eu falei, um pedaço de metal, então ela não é impressa em papel, não é facilmente transferida para papel, então é difícil fazer um livro de daguerreótipos, né? Mas era uma técnica, quando bem empregada e bem conservada, essa placa, de uma grande fidelidade, né? Essa foto, esse daguerreótipo é de 1838, é de uma rua de Paris, Boulevard do Temple. Ela tem um aspecto histórico interessantíssimo, que é uma das primeiras fotos de cidade onde aparece uma pessoa. Claro, os tempos de exposição não são mais dias, mas são frações de hora aqui, e essa pessoa só aparece porque estava engraxando o sapato e ficou em pé aí esse tempo todo, né? Vejo que o engraxate já é mais difícil de ver porque ele estava se mexendo muito. E as pessoas andando pela rua e os cavalos e as carruagens, não dá para ver nada. As pessoas olham essa foto com algum nível de detalhe, elas encontram mais algumas sombras de pessoas aqui, e há quem veja um menino olhando para a câmera nessa janela. Eu confesso que a minha visão não chega tão longe, certo? Então, essa técnica vai permanecer por bastante tempo. Quase contemporânea da Inglaterra é a técnica do calótipo, né, desse William Talbot. Ele não foi muito modesto do nome, né? Carlos vem do grego para belo, bonito. E se você quiser fazer uma linha com a fotografia moderna, nós estamos mais próximos do calótipo do que do daguerreótipo, por várias razões. Primeiro, a impressão em papel, né? O nome completo da técnica é cópia em papel salgado a partir de negativo em papel. Então, era papel tratado com sais de prata, exposto, isso gerava um negativo, ou seja, ela ficava branca, escura onde teve mais luz incidente. Você basicamente usava isso como uma máscara para repetir esse processo e conseguir, então, a transferência positiva, né? Sendo feito em papel, ele tinha propriedades interessantes e, sendo negativo, ele podia ser copiado com maior facilidade, né? E ele está mais próximo do que a gente chama de fotografia hoje. Esse calótipo é de 1844. Veja que assim que a técnica melhorou um pouquinho, já aparecem, né, preocupações estéticas. Eu duvido que essa escada tivesse lá à toa, né? Ela foi colocada e num ângulo certo para fazer uma sombra vertical aqui, que criou um interesse nessa foto. Passamos para o colóide úmido, né? Uma técnica negativa também, negativa de vidros em colóide úmido. Então, essa gelatina aí embebia vidro, né? E ela era exposta e revelada e fixada com ele ainda úmido, e depois isso era usado para transferir em papel de albúmen. Albúmen é a clara do ovo, né? A clara do ovo era usada como uma espécie de cola para fixar um material fotossensível em cima desse papel, e acontecia a transferência. Essa técnica foi bastante usada para fotos turísticas, né, para as pessoas terem imagens de grandes paisagens turísticas, o que é bastante curioso, porque, veja, como eu falei, eles tinham que revelar e fixar
enquanto esse colóide estivesse úmido ainda. Então, a pessoa tinha que andar com uma pequena sala escura, ou sei lá, tenda escura, portátil, para onde ela fosse, para conseguir fazer isso. É uma técnica bastante utilizada aqui, uma fotografia, acho que a partir daqui a gente já pode começar a chamar de fotografia, do inventor da técnica, mostrando pirâmides, né? Veja aqui claramente uma preocupação estética, as pessoas aqui para dar uma escala de uma dimensão, né, de escala. Daí a evolução foi rápida para dar o colóide seco, então não precisava mais, ele poderia funcionar já preparado, então você já podia preparar antes e deixar para revelar também depois, então a parte da exposição ficou mais fácil. Mas o próximo grande passo vai ser o celuloide em rolo de filme, né? Que é basicamente a fotografia de filme moderna. Essa foto mostra o George Eastman, que é o criador da Kodak, historicamente muito importante por vários motivos. Pelo momento, a Kodak estava em plena expansão, né? Ele estava num barco que ele estava viajando para a Inglaterra para a inauguração de uma filial. Ele mostra a câmera que foi usada pelo fotógrafo para tirar essa foto. Essa câmera ela é relativamente compacta. Ela tinha, então, primeiro papel, se eu não me engano, essa era papel, mas em seguida celuloide, em rolo, né? E a pessoa, então, tirava essas fotos, mandava a câmera inteira para um serviço de revelação que revelava as fotos e devolvia a câmera. Exceto pelo fato de que, mais para frente, a gente tirava o rolo de papel, né? Esse era o processo da fotografia não profissional, né? Até a câmera digital. E quem está tirando essa foto é o advogado do Eastman. E ele comenta que ele nunca pensou que ia tirar a fotografia antes. Então, é uma outra característica importante, ela mostra a fotografia deixando de ser um ato de hobbyista, de cientistas e de especialistas, né, para se tornar algo ao alcance de qualquer cidadão com interesse. O filme colorido da Kodak, o primeiro é de aproximadamente 46. Eu coloquei uma outra data, 66. Esse filme de 46 era muito caro, reservado aí a pessoas... estúdios de publicidade, né, grandes estúdios. 63 já é um filme mais popular. Essa foto que tem muito pouca cor, né, tem um douradozinho aqui, tem a bandeira americana lá, é uma das fotos mais reproduzidas do mundo, né, a foto do que o Armstrong tirou do Buzz Aldrin na descida à Lua. Em termos de técnicas de reprodução, a coisa para aqui até onde entra a eletrônica, né? Então vamos falar um pouquinho onde é que a eletrônica entra nessa história. Essa citação fala da famosa lei de Moore, né, que a sua miniaturização dos componentes eletrônicos teve um impacto enorme em toda a atividade humana, em particular na arte da fotografia. A base da tecnologia que vai permitir a eletrônica entrar nesse meio e substituir o filme, né, de prata é o transistor chamado metal de efeito de campo metal óxido semicondutor, né, o MOSFET. Então, esse tipo de estrutura microscópica, onde você tem camadas epitaxiais, né, de semicondutor, geralmente silício, óxido, geralmente óxido de silício, e metal, só que, na verdade, esse metal, na maioria das vezes, não é metal, é silício de novo, mas a gente vai pular essa parte. Uma técnica aí dos anos 60 se tornou comercial lá pelos anos 80, é a base da microeletrônica moderna. E ela tem uma propriedade notável, né? Sem querer entrar em muito detalhe técnico aqui, pense nessa área N+, como uma região com muitos elétrons disponíveis para a condução de corrente elétrica, e essa área P, pobre em elétrons. Mas acontece uma coisa bastante interessante, a aplicação de uma tensão positiva aqui vai atrair esses poucos elétrons que tem aqui, eles vão se acumular nessa faixa, a ponto de, para todos os efeitos, você ter criado um material N próximo àquela superfície e ter criado um canal conectando, então, esses outros dois terminais, fonte e dizendo. Então, isso é uma chave sem nenhum componente mecânico, uma chave de enorme eficiência energética, porque não tem corrente envolvida, apenas tensão, né? E uma chave extremamente pequena. Na eletrônica moderna, a gente conta essas camadas em átomos, né? Nós estamos contando em número de átomos já.
E, curiosamente, é quase como um efeito colateral, essa geração de elétrons que eu falei, que existem poucos por aqui, mas existem, ela é aumentada se você incidir luz. Então, a incidência de luz também pode criar esses elétrons, que a gente vai chamar de fotoelétrons, né, que foram gerados a partir da luz. Isso vai nos dar formas de fazer um sensor de luz. Existem basicamente dois: o CCD, dispositivo de acoplamento de carga, né, que deu a esses inventores o Nobel de Física. Ele é basicamente aquela estrutura, né, P, isolante e metal ou outro semicondutor. E o que acontece? Se você tem incidência de luz e cria aqui muitos fotoelétrons, né, então elétrons que conseguiram energia a partir da luz para se tornarem elétrons móveis que podem produzir corrente, a princípio eles não têm para onde ir, né? Lembra, essa região toda aqui é muito pobre em elétrons, eles ficam presos aí, mas você pode, eu não sei se isso vai funcionar, isso era para ser um gifzinho, sim, você pode ir tocando essas tensões e empurrando esses elétrons para o outro lado, tá? Eu agora mandei esse pacote de elétrons para cá e continuo fazendo essa coisa para lá. O que isso tem a ver com detectar luz, né? Essa analogia aqui eu acho interessante. Você tem aí essas pequenas xícaras que estão sob a ação da chuva, né? Caem gotas de chuva sobre elas. Se você fizer coisas parecidas com essa, você consegue transferir toda essa carga, né, para uma única linha aqui, e depois consegue ler essas cargas uma por uma. E assim você sabe em cada ponto quanta luz caiu, ou quanta chuva caiu, e você tem um detetor de luz, né, bidimensional. Ele transforma, então, o padrão de luz em um array de correntes elétricas ao longo do tempo. Essa é uma solução. A outra solução é usar também a mesma tecnologia, mas aproveitar que essa tecnologia é própria para fazer o transistor, aquela primeira figura de um transistor. Quando eu combino transistores tipo N e tipo P nessa estrutura aqui, eu tenho um amplificador. Pequenas variações de corrente aqui, de tensão aqui, geram uma grande variação de tensão do lado de cá. Então, aqui eu estou representando os pixels, cada um deles tem seu pequeno amplificador. É interessante essa figura porque ela nos mostra uma característica do pixel CMOS, né? Não gosto dessa expressão, já que a gente vai falar de nomes. CMOS é uma técnica de eletrônica de fazer circuitos eletrônicos, né? O pixel em si, ela não é uma técnica voltada para pixels, então eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que ficou. O pixel CMOS, então, vamos usar esse nome, ele tem um amplificador em cada pixel, isso é bom, né? Eu posso, inclusive, ler de maneira mais rápida, não tenho que ficar esperando aquela passagem de carga. Ao mesmo tempo, já que uma parte dessa área vai ser usada na eletrônica para amplificação, a área disponível, ativa, né? A área disponível para receber luz é menor, né? Isso não é um grande problema, desde que eles estejam muito próximos uns dos outros, e com a miniaturização da eletrônica isso é fácil de fazer. Então, existem basicamente essas duas tecnologias, comparando de maneira muito simplificada. O CCD, ele tem um consumo maior de energia, mas tem propriedades um pouco melhores de ruído, principalmente. Então, o CCD continua sendo usado em câmeras de vídeo profissionais, que tipicamente vão estar ligados a uma fonte de energia maior, né? Instrumentos científicos, mas o CMOS domina toda a parte da eletrônica de câmeras portáteis, né? As câmeras digitais e as câmeras do celular. Falando da câmera, especificamente da câmera digital, né? O primeiro protótipo está aí, em 1975, e é da Kodak. Vocês provavelmente ouviram as histórias que a Kodak foi surpreendida pela mudança de tecnologia e foi à falência. A história não é bem assim. A Kodak está aí no começo dessa tecnologia. Veja aí realmente uma geringonça, né? Um sensor, e o meio para gravar era a fita cassete. Foi uma solução bastante usada até meados dos anos 80. Né? Não sei, não era dessa época, provavelmente, mas se usava de gravar joguinhos e programas usados nos primeiros computadores pessoais em fita cassete. Verdade que a Kodak não investiu muito em comercializar isso, mas fez várias patentes. Então, na verdade, a Kodak ganhou bastante dinheiro com foto digital até essas patentes expirarem lá pelos anos 2000.
E ela estava lá com a tecnologia. De fato, ela ficou preocupada em matar o negócio de filmes, e ela achava que o seu grande negócio era filmes. Hoje é fácil saber onde é que está o erro dessa estratégia, né? Se você quiser entrar com cuidado para não competir com o seu próprio negócio, o seu competidor não vai ter essa preocupação. Nós vamos ver que a venda de filmes caiu catastroficamente em questão de anos, né, não de décadas, e a Kodak realmente entrou em grande dificuldade. Também não é verdade que ela faliu, ela está em recuperação judicial, ficou muito menor, passou a investir em outras coisas, como impressoras de fotos, e recentemente até deu algum lucro. Mas foi uma grande mudança. É de 88 a primeira câmera digital comercial da Fujifilm. Nos anos 90 e principalmente 2000, esse mercado vai se tornar muito forte. Eu não vou ter tempo de falar aqui sobre, eu estou falando apenas de invenções, vamos dizer assim, mecânicas e físicas, né? Mas a foto não teria se desenvolvido, a foto digital, sem a compressão digital de imagens, né? Com a tecnologia disponível na época para memória e para processamento, não haveria nenhuma chance. Para vocês terem uma ideia, o Sasson não sei como é que pronuncia o nome dele, tem um depoimento de que nesse protótipo aqui levava alguns segundos para expor a fotografia, mas a meia hora ou 20 minutos para gravar na fita, né? Claro que isso é completamente inviável. Então, um grande esforço em técnicas algorítmicas de compressão de imagem foi muito importante, mas a gente não vai falar disso hoje. Os sensores digitais, tá? Esse é um assunto que de vez em quando vocês devem ouvir falar. O sensor que tem uma das dimensões em 35 milímetros, ele é chamado de full frame, né? Quadro inteiro. Isso quer dizer, isso porque ele tem o mesmo tamanho do formato mais comum do sensor de filme. Esse aqui, por exemplo, na minha câmera, que não chega a ser profissional, mas também não é uma das mais simples, ela tem uma APS-C, né? Ele tem um fator 1,5, ele é 1,5 vezes menor, o sensor, né? Comparado com a outra. Existem todas essas variantes aqui, e o celular tem um sensor bastante pequeno, né? Até pouco tempo atrás, isso era uma diferença muito grande sobre o que você podia fazer em fotografia. A gente vai ver que isso está sendo superado, de certa forma. Então, essa questão do full frame. Veja, qual é a ideia geral? A princípio, ok, o sensor maior é melhor, né? As áreas ativas são maiores, eu vou captar mais luz. Eu devo dizer, não sei se tem alguém na plateia aí que é fotógrafo profissional e vai discordar bastante, mas dos depoimentos que eu vejo, esse resultado é bastante marginal, tá? E você precisa pensar bem se você está interessado em começar a fotografia, porque isso é uma decisão meio que para muito tempo, porque você não pode usar lentes full frame nesse aqui, né? Ela vai... Aliás, desculpe, isso você pode fazer, você não pode fazer o contrário. Você não pode usar lentes mais baratas para esse sensor aqui, senão ele não vai iluminar o sensor inteiro. Então, são câmeras mais caras com lentes mais caras e as duas coisas andam em conjunto. Eu nunca me animei, mesmo depois de tirar a foto bastante tempo, aí do full frame, por enquanto. Falar um pouquinho das câmeras, né? Em particular, uma questão específica que a câmera precisa resolver, que é como é que eu vejo o que eu estou tirando foto, né? Porque são coisas diferentes. Para eu ver, essa luz tem que estar dentro do meu olho, para tirar foto ela tem que estar dentro do filme ou do sensor. Então, isso sempre foi um problema. As soluções são as mais variadas, desde veja aproximadamente, olhando para a mesma direção, tá? Até algumas soluções mais clássicas. Uma bastante famosa é a lente dupla. Então, aqui eu tenho, na verdade, duas lentes, uma para você poder ver a imagem e outra para você poder expor. Esse é um exemplo clássico da Rolleiflex, que dominou esse mercado aí dos anos 30 até os anos 60, por aí, então toda aquela época a minha citação anterior lá do desafinado da época da Bossa Nova, né? Você tem a solução de lente única, essa é uma clássica também, a Nikon F, né, dominou aí todos os anos 60. Um mecanismo bastante engenhoso. Você, na situação normal, a luz bate num espelho e num conjunto e num prisma, tá? E isso atinge o seu olho, olhando aqui pelo viewfinder da câmera. No momento que você definiu a exposição em todos os parâmetros de toda
e vai tirar a fotografia, quando você aperta o obturador, esse espelho é levantado e a luz vai diretamente para o sensor. É isso que faz aquele barulhinho típico dessa câmera. É uma solução clássica. A digital muitas vezes vai se chamar DSLR, porque é a mesma coisa, mas agora o sensor não é um filme, é um componente eletrônico. Recentemente estão sendo anunciadas, e é uma discussão sobre o uso das chamadas câmeras sem espelho. A questão aqui é bastante simples, eu não vou fazer esse mecanismo, ele é complicado, ele é mecânico, ele acaba se desgastando com o tempo, é tipicamente o que leva a câmera a falhar ao longo do tempo. A câmera vai poder ficar menor sem esse espelho, sem esse prisma aqui em cima, é isso que deixa a câmera um pouquinho mais alta aqui em cima. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a câmera sempre assim, e eu vou estar sempre vendo o meu sensor por meio de um display eletrônico. A solução é essa. Veja, a rigor, aquelas câmeras muito simples, as câmeras chamadas point and shoots, ou às vezes chamadas compactas, elas também não têm espelho. Então, deixa eu dizer que essa é a câmera sem espelho, é um nome um pouco enganoso, já que a gente está falando de nomes. Geralmente o que a gente quer dizer é câmeras de lente intercambiável, né? Então não é uma simples point and shoot, você pode trocar lente, você tem controle sobre os parâmetros, e ela não tem espelhos. Então elas são mais simples, menores, tendem a ser mais baratas. E é bom que elas sejam mais baratas, porque, como a gente vai ver, o mercado para essas câmeras não está nada bom. Aqui nós temos mercado de vendas dos anos 30, né, até os anos 10. Impressionante a rapidez da queda da câmera a filme, né? Veja que não passou uma década, ela praticamente desapareceu nessa escala. A questão da câmera digital é um pouco mais complexa. Em laranja, celular, a venda de smartphones não dá para aparecer nessa escala, né? E, além disso, não dá para comparar diretamente com venda de câmeras, porque não é a única razão pela qual você compra um celular, né? Mas, evidentemente, tem um efeito. A técnica digital e a câmera no celular, por um momento, cresceram as duas juntas, mas aí, a partir dos começo da década de 10, o mercado de câmeras, né, não celulares, vamos dizer assim, desaba muito rapidamente. Em particular, a câmera compacta digital, né, a point and shoot, a câmera que o turista levava para registrar aquele momento com a família. Ele não estava muito preocupado em técnica fotográfica. Não há ninguém hoje que diga que a pessoa que quiser fazer fotografia só isso não possa fazer bem com o celular. Então, essa câmera tende a desaparecer. E as empresas de fotografia estão tentando viver de lentes e dessas câmeras um pouco mais caras. Vamos ver até onde elas estão indo. Parece que elas não estão muito bem, uma das incógnitas que vai acontecer no futuro. Queria falar, então, agora rapidamente das variáveis realmente envolvidas na fotografia, tá? E quais são as confusões, né? Bom, o nosso objetivo é registrar a imagem na resposta do material fotossensível, né? Pode ser os cristais de prata, ou pode ser lá o sensor eletrônico. Essa resposta vai depender de vários fatores. De quanta luz eu tenho na cena, quanta luz está disponível para excitar esses sensores, quanta luz eu deixei entrar na câmera. Eu não posso fazer entrar mais luz do que eu tenho do lado de fora, mas eu posso deixar entrar menos, isso vai ter um efeito. Quanto tempo o material foi exposto à luz, isso eu posso controlar com algum nível de detalhe. E qual a sensibilidade do material, né? Na câmera de filmes tem a ver com o tamanho dos cristais lá de prata, né? Mais ou menos como a questão do tamanho do sensor, né, da câmera digital, né? Os maiores são mais sensíveis à luz. E na câmera digital você ainda tem a questão da amplificação eletrônica, a amplificação que você dá ao sinal depois de detectado. Uma primeira pergunta, vocês são da engenharia, né? Uma pergunta de engenheiro bom, variável demais, se o meu objetivo é controlar esses fatores, eu vou fixar todos eles e trabalhar com um apenas, né? Essa é uma ideia que faz sentido, até você perceber que cada um desses fatores que eu controlo tem um outro efeito sobre a imagem, ele também é importante na fotografia. Então, vamos dar uma olhada nessas outras consequências.
Eu vou cortar o primeiro, quanto à luz na cena, porque a única forma de eu controlá-lo é com o uso de flash. Eu não vou ter tempo de falar de flash hoje. A flash cria realmente uma outra dimensão nessas variáveis aí, mas a gente não vai conseguir falar hoje. Eu controlo quanta luz entrou na câmera, né? Mas isso vai ter um efeito além da quantidade de luz e da resposta do meu material fotossensível, vai ter um efeito numa propriedade chamada profundidade de foco, que a gente vai ver. Eu controlo quanto tempo o material foi exposto, chamado tempo de exposição, mas isso, além da quantidade de luz, vai ter um efeito se eu estou capturando ou não estou capturando o movimento. Quanto à sensibilidade, eu cortei também, não é porque você não possa controlar, você pode. Mas aqui a decisão, tipicamente, é muito simples. Você coloca a menor possível que não atrapalhe as suas outras decisões. Né? Isso pode parecer estranho, somente se vocês não são da área da eletrônica, vocês podem pensar, eu posso ter ganho, vamos colocar no valor mais alto possível, né? Isso vai deixar ele bem sensível. Infelizmente, você não pode ter ganho sem também ter ruído. Essas coisas aí é uma questão física, né? E então, com muito alto ganho, muito alta sensibilidade, você começa a ver claramente granulações na sua imagem. Tá? Você geralmente não quer isso, então você quer o menor valor que não atrapalhe as outras escolhas. Vamos falar dessas escolhas. Sim, eu esqueci de uma coisa. Então, eu posso pensar, né, eu falei a minha primeira visão ingênua de engenheiro, eu vou controlar só uma. Você pode fazer isso, são alguns dos modos das máquinas. Né? As máquinas têm o modo automático, que eu vou falar em seguida, que ela controla tudo. Ela tem os modos chamados modos de prioridade, por exemplo, na Nikon, que eu conheço melhor, eles se chamam o modo A, de abertura, e o modo S, de shutter, né? Onde você fixa ou o tempo ou a abertura e ela calcula o resto. No automático, ela calcula tudo. Nesses dois modos, você fixa uma das variáveis, ela calcula o resto. Você também pode, então, colocar no automático qual é o problema do modo automático. Né? Vocês estão interessados ou estão lendo sobre fotografia, todo fotógrafo vai dizer que você tem que se livrar do modo automático. Há uma razão para ele falar isso, tá? Não é só porque é mais chique não usar o modo automático. Isso aqui é um exemplo, quando eu não colocar nada, tá, a foto é minha. Isso é um exemplo de foto subaquática, né, de um naufrágio no litoral de Alagoas, eu tirei esse ano, na época que ainda se viajava, minhas últimas férias. E, claro, minha primeira experiência, uma máquina compacta automática, eu sem nenhuma técnica, ainda aprendendo a mergulhar direito. Né. Eu fiz essa foto, que claramente não tem muita técnica, mas eu mostrei para uma fotógrafa profissional de foto subaquática. Ela disse, olha, você conseguiu registrar um momento interessantíssimo. Primeiro, você conseguiu as cores, né, do revestimento aí do naufrágio. Isso é muito difícil de conseguir, porque rapidamente essas coisas se perdem na propagação, né? Ela está muito bem iluminada. Certamente foi sorte, alguém estava passando com a lanterna na hora certa. E a cena, aconteceu uma coisa curiosa. Essa abertura aqui, que é imagino o outro lado, né, o outro buraco no navio, com essas imagens verdes, fica parecendo um aquário, né, uma TV, fica parecendo que os peixes estão vendo televisão. Então ficou uma imagem muito curiosa. E ela diz, claro, o único problema é que ela ficou muito pouco nítida. Por que será que ela ficou pouco nítida? Eu estava em modo automático, o processador da câmera diz, bom, é uma imagem escura, para compensar isso, vamos colocar o tempo de exposição lá em cima. E eu não posso trabalhar com 1 sobre 30 segundos, que foi a escolha dela, subaquático, porque eu não consigo ficar parado o suficiente para deixar essa imagem nítida, né? Segundo essa profissional me falou, um bom mergulhador consegue relativa estabilidade lá para 1 sobre 80, 1 sobre 100. E não é o caso, eu não sou um bom mergulhador aqui, né? Eu estava tentando respirar e tirar foto ao mesmo tempo, e era só o que eu conseguiria fazer. Então, existe uma razão para você não usar o modo automático. A câmera nem sempre vai adivinhar o que você quer fazer. Né? Vamos falar, então, daquelas 3 variáveis que eu controlo e dos efeitos dela. Tá? Primeiro, sensibilidade. Como eu disse, essa aí, tipicamente, você vai fixar em termos gerais. É um dia claro, eu vou colocar 200 ou 500. É mais escuro, eu vou aumentar. É muito claro, eu vou diminuir. Mas não vai passar muito. Tá? Sensibilidade é, às vezes, chamado velocidade de filme. E a gente vai ver que, por alguma razão, o jargão de fotografia tem uma coisa com essa história de velocidade. Tudo é rápido e lento e veloz, mesmo quando não tem muito a ver com velocidade. Claro, tem uma lógica. O filme muito sensível precisa ser exposto por pouco tempo. Né? Então, ele pega coisas mais velozes. Essa escala é arbitrária.
é uma antiga escala ASA, tá? da Associação Americana de Padrões, e ela é linear, ou seja, eu começo com uma antiga ASA 100 e se usar ASA 200, eu estou falando de um fator 2 no aumento lá da resposta, da fotorresposta. A ISO adotou essa escala e hoje todo mundo se refere a ela como ISO. Então, de novo, né, eu falei aqui, você pode imaginar que é melhor usar o máximo possível. Não, você precisa usar o mínimo possível que funciona para a sua situação. Tempo de exposição, tá? De novo, a história da velocidade, né? Quase todo fotógrafo chama isso de velocidade do obturador. De novo, faz sentido. Se o obturador é mais rápido, o material fica exposto menos tempo, se ele abre e fecha mais rápido. Aqui, eu não consigo chamar de velocidade, né? Minha formação em engenharia não deixa, porque essa é medida em segundos. Velocidade não é em segundos, né? Então, não falo velocidade, por mais que eu entenda que isso faz algum sentido. A velocidade é o tempo de exposição. Uma regra empírica bastante difundida, muito bom para onde você está começando, é a chamada regra recíproca. Qual é o nosso principal objetivo em tempo de exposição? É não deixar muito desemido, é aquele problema que eu tive na foto anterior. O quanto que eu devo, né, ser rápido para não deixar muito desemida? Tem essa regra aí empírica, né, para você ter uma ideia. Para a distância focal da lente, tá, usar em milímetros, usar o inverso disso como tempo. Então, por exemplo, sua lente está com distância focal de 100 milímetros, use no máximo, tá, 1/100, aliás, desculpe, né? Agora eu fiquei confuso, no máximo ou no mínimo. Eu não posso usar mais do que isso, né? Então, no máximo, se eu usar um tempo maior do que isso, vou ter problema. Qual é a lógica dessa regra? Quanto maior essa distância focal, eu estou fixando minha atenção no objeto que está mais longe, né? Qualquer balançada na câmera faz o objeto mudar de posição muito claramente. Então, vem daí. Cuidado para usar essa regra, a gente está falando do sensor full frame. Tá? Se a sua máquina é uma PSC, você tem que fazer aí uma conta de 1,5. Já que o sensor é menor, esse efeito da amplificação acaba sendo maior. Então, se a sua câmera realmente é 100, você deveria estar usando 150 para fazer essa conta. Por outro lado, a fotografia também é uma arte, todas essas regras são feitas para ser quebradas, né? Você deixa propositalmente mais lento porque você quer esse efeito do movimento, essa média, né? É um efeito bastante comum, principalmente em água. Essa minha foto, por exemplo, é de um parque, né, perto da cidade vizinha na França. Então, eu queria esse efeito de deixar a água parecia aí uma fumaça, né, uma tintura em cima do ambiente. Esse é um efeito bastante comum, alguns podem dizer também é bastante clichê, não me importo de dizer isso, mas eu gostei do efeito. Então, eu coloquei o tempo em 1/15, bastante lento, tá? Eu não tinha o tripé, fiquei tentando manter a câmera o mais parada possível, eu vejo que ela ficou tá pouco nítida aqui, né? Tem jeito, houve algum movimento, mas conseguiu dar o efeito que eu queria. Veja que eu baixei o ISO para 100, o mínimo que existe, e eu estava com F já corrigindo lá para aquele fator de 1,5, 90. Então, pela regra que eu acabei de dar para vocês, eu tinha que estar usando 1/90, 1/100. Mas eu não ia ter esse efeito, certo? E aí tá, se eu tivesse dito foto automática, ele ia dizer luz suficiente, ISO 250, F tanto, vamos colocar uma exposição bem rápida. E eu não teria esse efeito. Vamos falar então da profundidade de foco, que é o efeito da abertura. Isso me permite falar de um dispositivo, aquela história que eu contei, de fato é só um recorte, né? Um dispositivo chamado câmera escura, né? E que é conhecido há muito tempo, ele é muito anterior à fotografia. Basicamente que se você tiver um ambiente aí escuro, né, e a única fonte de entrada de luz é um pequeno orifício, ele forma imagens, né, do que está do lado de fora. O que seria essa história do foco? Um ponto ou um plano, né, está em foco quando a imagem, diferentes raios de luz, vamos dizer assim, usando a analogia geométrica, chega no sensor, no seu olho, viajando a mesma distância, né? Se a minha abertura é só um pontinho, tudo vai chegar aqui viajando a mesma distância, todo mundo passou por aqui, né? Então, não tem o que falar em foco. A câmera escura, ela não tem lente. À medida que eu abro aqui para conseguir mais luz, aí eu começo a ter esse problema. Raios do mesmo objeto vão viajar por cima e por baixo das extremidades dessa câmera. Aí eu vou precisar de uma lente
E quanto maior for essa lente, esse efeito de foco só vai acontecer num plano muito específico. Assim que eu me aprofundar ou me adiantar aqui, eu perco esse foco. O quanto que eu continuo tendo foco, né, na direção aí longitudinal, é chamado profundidade de foco. E ele vai ser usado de maneiras diferentes dentro da fotografia. Geralmente, quando eu estou fazendo uma foto macro, né, o que é uma foto macro? Em que o objeto aparece na foto no seu tamanho real, ou até maior que o seu tamanho real, eu quero que o fundo fique fora de foco. Né? Esse nem sei se é o meu melhor exemplo, mas uma foto de uma flor de ipê aqui da UNB. Então, eu preciso desse efeito. Essa abertura tem que ser alta, né? A gente vai ver que a escala de abertura é uma confusão enorme, mas aqui estão as informações: ISO 250, exposição sobre 160, foco, distância focal 45 milímetros, abertura F sobre 4.6. Eu usei essa lente. Vocês vão ver esse tipo de informação: lente 18-140, uma lente de zoom, né? Você pode variar a distância focal de 18 até 140, e vem essa informação aqui. Quando eu estou em 18, eu posso ter uma abertura de até 3,5, e quando eu estou em 140, eu posso ter uma abertura relativamente menor. Tá? Então, eu estava usando, estou próximo da maior abertura que eu podia ter, que é o meu objetivo. Claro, se eu abro muito, eu tenho que tomar cuidado de diminuir o tempo de exposição. Por isso é importante não usar um modo totalmente automático. Bom, abertura, eles não chamam de velocidade, não, mas daqui a pouco aparece velocidade, não se preocupe. O que é curioso é que às vezes é chamado fechamento, tá? O termo em inglês é f-stop. De novo, faz sentido, todos esses termos que parecem confusos, se você pensar do ponto de vista da pessoa que está falando, faz sentido. A abertura de verdade é a da lente, né? Eu não posso aumentar essa abertura. O que eu posso fazer é diminuir. Então, na verdade, eu estou fechando e não abrindo. O que eu controlo é esse fechamento. Tá? Infelizmente, tem que aparecer o rápido e o lento em alguma hora, né? Uma lente de grande abertura chamada lente rápida. Sempre essa história da velocidade. Né? De novo, faz sentido. Uma lente de grande abertura, ela capta muita luz, então eu posso expor pouco tempo, então posso fazer de novo a foto rápida. Né? O que é realmente esquisito de abertura é essa escala. Tá? Várias coisas esquisitas. O jeito que eu noto, né, a notação é estranha, é em F sobre um número. Tá? Quanto maior esse número, mais fechado está o meu obstáculo, né, a luz ali em frente ao sensor. Esses números em si, eles têm uma razão. Na escala original, eles são fatores de potências de raiz de 2, tá? Então, raiz de 2 ao quadrado, que é 8, raiz de 2 à quarta, que é 4. Tá? Por que fatores de raiz de 2? Para eu garantir que a cada passo desse é um fator de duplicação, ou melhor, de dividir pela metade, né, a área de exposição. Então, lembre-se, mais luz, menor profundidade de foco, né? O fundo mais desfocado. Duas coisas muito estranhas. Bom, essa parte ok, os números dá para entender. Por que F sobre? E o que é F? Isso é bem mais complicado do que parece. Tá? Se você for na página da Wikipedia, ele fala com muita segurança, esse F é a distância focal. Ok, tem um jeito de fazer esse argumento funcionar. Existe uma coisa em ótica chamada número F de uma lente. Está representado assim. E ele é a distância focal sobre o diâmetro, certo? Então, eu posso dizer que essa é o f-stop, né? O fechamento F sobre 2, porque o número F é 2. Tá? Em outras palavras, eu estou dizendo que F sobre 2 é o diâmetro. De fato, né, ele vai caindo à medida que essa fração vai diminuindo. Né? Então, ok. Só tem dois problemas. E aí são confusões grandes de nomenclatura. Às vezes chamam o f-stop de número F, e aí dá errado. Né? Eu não posso chamar F sobre 2 de número F. A gente acabou de concluir que o número F aqui é 2, não é F sobre 2. E outra coisa, historicamente não está tão claro assim que esse F vinha da distância focal. Tá? Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar gente dizendo que ele vem de janela, em francês ou em italiano, né, do latim finestra, que ele vem de fração, já que você está deixando uma fração da luz entrar, que ele vem de frente, porque ele fica na frente, né, front, ele fica na frente do sensor,
Então, é uma bagunça. A nomenclatura é uma bagunça. Eu chamo de abertura e dou o número. Tá? Eu nem sei o que fazer disso. Eu tinha falado da minha regra, da nossa, minha não, né? Da regra empírica lá da recíproca. A regra empírica para a abertura é tome cuidado com os extremos. Tá? A lente ela funciona melhor aqui pelo meio. Não vá muito na lente super fechada, nem ela super aberta, a menos que você precise. Uma última coisa que eu queria falar sobre essas questões de mal-entendidos e de nomes errados, né, é essa questão da resolução. Em fotografia digital, isso é uma confusão enorme. Né? E essa confusão enorme, para mim, estou tentando explicar nessa figura aqui. Eu começo com um sensor, certo? Vamos pensar na digital, então um sensor eletrônico. Então, ele é um pixel, cada pedacinho, né? Cada sensor é um pixel. Eu vou chegar a uma exibição, que se for na tela é também um pixel, se for no papel é um ponto. Veja que eles são, né, dimensões físicas, mas um pouquinho diferentes. O pixel é um elemento discreto, o ponto é um borrão. Né? Ele depende de muitas coisas, inclusive do tipo de papel que você está usando a rigor. E a gente pode falar de várias densidades. Aqui está meu primeiro problema. Isso não é resolução, isso é densidade. Resolução tem a ver com densidade, mas não é a mesma coisa. Resolução é que distância entre dois pontos eu resolvo, ou seja, eu sei dizer que são dois pontos e não um só. Né? Isso depende de uma porção de coisa. Está limitado até, e primeiramente, pela natureza ondulatória da luz. Né? Mesmo que você usasse um hipotético sensor contínuo e uma tela contínua, a tela é contínua, você não vai conseguir resolver quaisquer dois pontos. Tá? Ele vai depender daquele número F, vai depender do comprimento de onda da luz. Esse é um limite físico muito rígido, tá? Tanto intransponível. Né? Até o princípio da incerteza pode ser relacionado a esse princípio. E, na verdade, a resolução é muito mais baixa do que essa, porque você vai ter aberrações das lentes, você vai ter todo outro tipo de problema. Né? Então, resolução é uma coisa um tanto mais complicada. Mas, sim, quanto mais sensor tiver, melhor a imagem, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Né? Então, ok. No caso do sensor, você pode falar em pixels por polegada, ou deveria ser por centímetros, né? Mas essa nomenclatura ficou consagrada. Na tela, a mesma coisa. No papel, um pouquinho diferente. Você pode falar de uma densidade, mas são esses pontos, não são os pixels. E aqui, meu maior problema com a confusão dessa área, eu acho que a origem está aqui. Em um arquivo de imagem, não faz nenhum sentido você falar em densidade, porque a dimensão não está posta. Né? O arquivo de imagem é uma matriz de números. Quando vocês estudam matriz, vocês estão preocupados em que tamanho que ela tem num papel? Essa informação não faz nenhum sentido. Tá? E por que a gente está interessado nisso? A gente quer passar daqui para cá, então tirei, eu quero mostrar na minha tela, ou daqui para cá, eu tirei foto e quero imprimir em papel. Né? Primeira coisa, daqui para cá, esse número que aparece aí como densidade no arquivo, basicamente não serve para nada. Essa densidade de pixels na tela vai ser definido pelo pixel da tela e pelo tamanho da sua imagem. Não tem nada que você possa fazer nesse arquivo aqui que vai te dizer o que vai acontecer com essa densidade na tela. Eu vou provar isso para vocês já já. Daqui para cá, existe uma questão de como as gráficas, né, e as pessoas da pós-produção trabalham esses arquivos. Então, minha sugestão para evitar esses mal-entendidos. Né, no caso da impressão, vamos pegar um exemplo específico. Minha câmera é de 4.000 por 6.000 pixels, né, 24 megapixels. O serviço de impressão vai dizer para você, provavelmente, se você quer alta qualidade, eu quero isso em 300 ppi ou dpi. Eu antes reclamava muito quando eles falavam dpi, porque eu dizia que o nome certo era ppi. Eu agora estou achando que eles podem usar o nome que ele quiser, porque isso não faz nenhum sentido. Né? A preocupação que eu tenho que ter, se eu quiser que lá no final, no papel, eu tenha essa densidade, é calcular a dimensão máxima que vai ter essa foto. Né? Se eu quiser manter essa densidade, a minha foto vai poder ter 33 por 50 centímetros, e essa conta está muito conservadora. Eu já imprimi fotos bem maiores que essa. Né? Você acha que as fotos de uma exposição, elas são impressas em, sei lá, 4.000, 5.000 dpi? Pode até ser, mas isso não é verdade, porque tem um outro fator que a gente não está pensando aí. A distância que eu vou ver essa foto depende do tamanho dela. Ninguém vai ver uma foto de 1 metro, né?
com o nariz em cima da foto. Então, esse efeito da falta de pixels ou da pixelização não vai ser visto da mesma forma. Então, você pode aumentar um pouquinho isso aqui ainda, aliás, pode aumentar bastante. Tá? Mas coloca lá no arquivo 300 dpi ou 300 dpi, senão o povo da gráfica vai reclamar. Agora, de pixel para foto, para tela, e você vai ver uma opção de gente na internet dizendo, para internet, para diminuir o tamanho do arquivo, coloque a sua resolução em 75 ppi. Não serve para absolutamente nada. Tá? Eu vou provar uma coisa para vocês, sabe? Essa minha imagem aqui, essa é uma imagem de 1 ppi. Na hora de expor e colocar aqui, eu pedi para o meu software de edição de imagem que ela tivesse 1 ppi. E isso não faz o menor sentido, né? Ela tem o quê aqui? 4, 5 polegadas, ela tem 4 pixels. Isso não faz sentido porque a ideia de PPI do arquivo de imagem não tem pé nem cabeça. Quem definiu essa densidade de pixels é a minha tela e o tamanho que eu coloquei nessa imagem. Tá? Quando a pessoa coloca 75 dpi para conseguir um arquivo menor, o que ela provavelmente está querendo dizer para você é fixe uma compressão JPEG mais alta, de baixa qualidade final, porque você não vai precisar de tanta qualidade, porque a exibição na tela não vai ter essa qualidade toda. Tá? Não quiserem acreditar em mim, façam esse teste. Peguem suas imagens, passem para 1 dpi e vejam o que acontece. A menos que você marque uma opção reamostre os pixels. Aí ele vai entender que você quer o mesmo tamanho da imagem, que quer tudo em 1 pixel só, e vai ser uma tragédia. Tá? Mas, por si só, a expressão PPI e DPI no arquivo digital, na minha opinião, não deveria ser usada. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Né? Adoro essa citação, muita gente gosta dela e pouca gente... É uma confusão enorme sobre quem falou. Primeira referência parece ser um político dinamarquês, mas você vai ouvir de tudo, né? Que foi... Groucho Marx, provavelmente vai ouvir que foi Einstein, que foi Clarice Lispector, tá? Mas eu não sei quem falou isso, mas isso é absolutamente verdade. Muito difícil fazer predição, especialmente sobre o futuro. Eu queria terminar apenas com duas provocações. Né? Primeira, lembra que eu falei o que o modo automático não funcionava? Que a câmera não tem inteligência para adivinhar que foto você está querendo tirar. Ela está olhando a imagem, está fazendo está adivinhando umas coisas. Né? E quando ela começar a melhorar isso, a se tornar mais inteligente, quando eu puder virar para a câmera e dizer, aqui eu quero autoexposição, aqui eu quero tal efeito, e ela começar a fazer isso para mim, esse modo automático não vai funcionar. Tá? Junte a isso o fato de que o pós-processamento está cada vez melhor, a câmera digital celular, daquelas variáveis todas, ela tem um problema fundamental, que é o tamanho da lente, ela é pequena, eu não posso usar lentes enormes atrás do celular. Então, a princípio, o que ela perderia? Aquela possibilidade de ter baixo profundidade de foco, que é muito usada em retratos. Vocês sabem como a indústria celular resolveu isso. Coloca uma segunda lente e mistura as duas exposições, e o efeito é muito bom. Será que isso não vai acontecer cada vez mais? Daqui a pouco eu não tenho mais como dizer se isso foi... O que é pós-produção, o que é efeito, o que é processamento, o que é técnica tirada na hora da fotografia. Visto tudo isso, o que vai acontecer com a fotografia? Né? O que vai ser a fotografia no futuro? Eu não vou arriscar dizer, né? Mas fica aí, vai ser interessante acompanhar isso. Ok? Acho que eu falei demais. Muito obrigado. Meu e-mail aí, se vocês quiserem alguma conversa. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder, terei prazer. Obrigado. Olá, Márcio. Apareceu mais gente aqui enquanto estava falando, não? E aí, Marins, parabéns aí pela apresentação. Deixa eu colocar Obrigado. Aqui o microfone. O professor Márcio está em Marte ali no fundo. Diga lá, Márcio, tem alguma pergunta? Não, eu estava ajeitando minha voz, porque
sem o headset fica com eco. Agora, eu acho que melhorou. O Romariz é um cara multitalento, né? É o meu vice predileto. O cara toca piano, faz fotografia, mergulha